Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira ensolarada, 27 de junho de 2023, 10 horas e 58. Eu deixo meu abraço, carinho, amizade. Temos nesse momento 22 graus aqui em São Paulo. Vamos em frente, firmes na luta. Top Traders, a casa do investidor. Se puder deixar o seu like, compartilhar o vídeo e atuar na área de comentários, eu fico muito grato. Assim todos nós evoluímos e aprendemos juntos. Mini índice, eu falo em buy, 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 compra, compra, compra. Nesse momento, o gráfico diário, eu vou estudar o diário com base no broadcast, porque ele continua errado. Ali no TradingView, no dia do vencimento, não houve aquele gap, esse gráfico aqui está correto. Daqui é o do Ibov, na verdade, né? Vamos ver do mini índice. Então, o mini índice aqui na tela, aproximação entre preço e média de 21. O mini índice já tem elementos para subir. Vide ata do Copom, por exemplo, hoje, o minério de ferro em ascensão. O que me leva a acreditar numa aproximação, um provável teste da máxima do dia, ainda hoje, né? Então, tá otimista, professor, sim. Durante a gravação, eu acredito que ele venha... Então vamos falar agora, se tivéssemos uma sala ao vivo, uma imersão, comprar. Nesse momento, pegaria a ordem aqui a 119,570. Durante a gravação, eu coloco aí 500 pontos, 120,70. Durante a gravação, acredito que busque. Não. Nós temos hoje a Vale capitaneando aqui na ponta compradora, uma série de ativos, principalmente bancos na vendedora, mas nada que não será dissipado ao longo do pregão. Então, tá caindo aqui. Durante a gravação, busca pelo menos por 120, 120,070. E aí depois no período da tarde eu penso que haverá um processo de recuperação. Isso daqui é uma típica pressão de especuladores. Né? Aí quem está comprado fala caramba, né? Principalmente o day trader, quem entra agora. Mas não é alta, né? A ata não veio melhor, aí você acaba estopando. A hora que você vai ver, vai estar 120, 120,500, 121 mil pontos ao longo da tarde, na minha visão. Então, uma vez feita a introdução, vou prestigiar o pessoal aqui do YouTube. Começando com o comentário do Everson. Boa tarde, professor. Poderia analisar Ecor? Estou comprado em Sambi 11. Será que está na hora de sair? Parabéns pelo trabalho, tamo juntos. Vamos ver. Então vamos lá, Ecor 3, Sambi 11. Ecor é o que eu tenho sempre dito, principalmente no Instagram. Pessoal, às vezes, né, o pessoal fala, caramba, o ativo está caindo 3%. Ela estava a 3,81 e ela dobrou. Ela foi a 7,32. Né, quase dobrou. E o ativo vai corrigir. Né? A correção é a oportunidade. Mas tem um topo duplo, tem que olhar o contexto. Né? Então, esses ativos que estão corrigindo, na minha humilde opinião, são oportunidades. Lembra que eu falei? Quem está carregado reduz lote, isso na máxima, semana passada. Inclusive, eu falei um exemplo clássico para vocês, estou falando com ele agora. Lembra que eu falei que o meu filho tinha termo em 7, 8 ativos? E eu falei para ele semana passada começar a reduzir? Ele reduziu. Ele reduziu praticamente para a posição à vista em todos os ativos. Pô, você está termado 3, 4 vezes no ativo, 7 vezes no outro, reduziu semana passada. É a mesma coisa que eu falei para você. Está alavancado, reduz. Então o que ele fez? Ele deixou a posição normal. Pode agora até comprar um pouco mais, porque realizou lucro.
né? Ele tem margem para comprar um pouco mais. Então, se você tem capital, esperava um momento para incrementar lote para entrar, esse é o momento. É o momento de entrar para carregar até o 126. Então isso serve para Ecor. Perceba como a gente tem um racional coerente, né? Então eu falei semana passada, é o momento de reduzir a alavancagem. Então, meu filho reduziu as posições dele em 90%, em alguns casos 80%. Estava alavancado. Agora, por exemplo, ele tem margem para entrar e refazer posição. É a mesma coisa de quem já tinha o caixa guardado. Né? Hoje, por exemplo, é um dia que dá para entrar no mercado. Posição completa em alguns ativos. Ou quem entrou entre ontem e hoje fez uma manobra inteligente também. Santander não é a nossa preferência. Nesse caso, eu trabalharia com stop, abaixo da mínima do dia anterior. A mínima de ontem, 30 e 31, colocaria 5, 6 centavos. E é isso, e conduziria o trade. Ok? Sendo o mais objetivo possível. Ricardo Ramos, Wagner, boa tarde. Parabéns pelos acertos recentes. Infelizmente não consegui surfar junto. A correção abre essa oportunidade. Por exemplo, hoje. Né? Imagina você comprar o mini índice a 119.400. Você pode vender a 125 mil pontos, por exemplo, no mês de julho. Não é possível. 126, 127 mil pontos no mês de julho. Então você compra, por exemplo, como tem um spread, né, entre o Ibov, está com um spread de 2 mil pontos. Se a gente acha que vai a 127 mil pontos, mercado à vista 126 mil pontos, não vai estar com esses 2 mil de spread, mas vai estar com 1.500. Então você pode falar, por exemplo, em 127.500 no mini índice. Vamos colocar 127 mil pontos, porque o spread vai diminuindo. 127 mil pontos no mini índice, menos 119. Vamos colocar 119.500. A gente está falando em 7.500 pontos em um mês, ou menos. Então faz sentido entrar agora? No meu entendimento, faz. Ok? Mirando ali uns 127 mil pontos no mercado futuro, uns 126 no mercado à vista, em julho. O nosso desafio ele é para julho, ele não é para junho. Então tem pessoas falando, o mercado está caindo, mas é 126 mil pontos em julho, não junho. Ok? Aí nosso querido amigo Pé pergunta o seguinte, você enxerga ações com potencial de dobrar capital nesses patamares? Geralmente fala de Porto Belo, JHSF. Eu falava em várias. Eu enxergo ativos com potencial até de triplicar, mas é até o final do ano. Ok? Por exemplo, Porto Belo, eu acho que sim. Potencial de dobrar. Por exemplo, hoje, compra em Porto Belo? No topo duplo era um sinal de alerta. Professor, mas ela acionou o eixo a 7,03, só que está no topo anterior, a 6,70, é compra. Correto? A JHSF. O TecDor, parabéns meu caro, gratidão, agradeço sua participação e comentem, atuem na área de comentários. Então eu falava para vocês na semana passada, não é momento de entrar. Pessoal, eu dei o exemplo prático, o meu filho estava a termo, eu falei para reduzir. Eu falei para ele reduzir lá, logo no início da semana que vem. Eu falei para ele, reduz toda a alavancagem até o fim da semana. Né? Se eu disse isso, é porque não era momento de abrir posições na semana passada, pessoal. Né? Agora é. Né? Por exemplo, desalavancou, pode agredir um pouco mais. É a mesma coisa no mini índice. Ficou de fora da alta toda. Eu tenho casos, vários casos. A pessoa, por exemplo, zerou lá embaixo. Ela saiu no 110, no 108, 113, e aí compra de novo no 123. Não. Agora sim, hoje é dia. Inclusive eu falei em vários momentos que no 109 era compra, no 112, 113 era compra. Então agora a 119.300 é o momento de entrar de novo, para carregar até o 127 em julho. Ok? Então JHSF eu acredito que sim, eu não sei se ela dobra, mas uns 50%, 60% eu penso que é possível, mas isso até o fim do ano. Né? Então sair de R$5 e buscar, por exemplo, R$7, R$8, eu acho possível. Ok? Então tudo tem um momento. Né? Você vai comprar na máxima longe de média, às vezes fica ansioso, eu não quero ficar de fora, tá errado. Né? Isso é base da nossa metodologia, o pessoal que está comigo há mais tempo sabe disso.
Marcel Fernando Bonassi, professor, boa tarde. Especula-se manteiga na Vale do Rio Doce, isso acontecer. Eu acho que ele quis dizer qual será o impacto no papel. Talvez seja um dos motivos aí que faz o ativo não subir. Eu falei sobre isso ontem no Clique, lá no Instagram. O Manteiga é condenado, não pode assumir cargos públicos até 2030, por isso ele não participou ativamente da transição. Aí estão querendo enfiar o camarada numa empresa privada, né? Porra, já pega mal para o mercado intervenção em empresas estatais ou de economia mista. Pô, intervenção em empresa privada, aí é dose, né? Daqui a pouco vão querer intervenção na Embraer, daqui a pouco vai ser nas empresas ligadas ao setor de energia, isso é muito ruim. Só que o governo tem tido bom senso. Quando eles percebem que algo vai gerar um problema, eles recuam. Então é essa a nossa esperança, né? É brincadeira, né? O Guido Mantega. O Guido Mantega deveria ser exilado. Eu coloquei 2 matérias sobre ele ontem lá no Telegram, inclusive. Falando da Vale, às vezes eu falo assim, putz, eu não tenho nada contra essa pessoa. Quanto o Guido Mantega, eu tenho. Várias presepadas que ele fizeram prejudicaram pessoas da minha família, alunos meus, a mim, na época da Dilma, né, as pedaladas criaram um grande problema, houve um impeachment. Então assim, poxa, acho que a pessoa teria que ter bom senso, né? Esses camaradas têm condições de recolocar, inclusive no exterior. Seja digno, né? Poupe as pessoas da sua falta de competência e corrupção. Esse é o meu pensamento. Então, no caso da Vale, ela está provavelmente desenhando um pivô. Né? Nós temos aqui um fundo, um topo e um fundo anterior. Outro dia eu falei com o pessoal da minha família, né? Nós temos hoje um núcleo familiar que excluiu alguns membros da minha família. E eu discordo. Pela minha personalidade, ia chegar o momento de eu me manifestar. Então, na verdade, hoje, as reuniões da minha família não são reuniões da minha família, são reuniões de alguns eleitos por um determinado núcleo. Ah, fulano, eu tenho isso daqui contra, ele não vai ser convidado. Aquele ali, teve um dia que ele levou comida a mais na hora de ir embora. Esse daqui falou um negócio que eu não... Não, eu discordo. São pessoas da nossa família. Aquele ali a gente convidou 2 vezes, ele não veio. Pô, fala que você vai fazer alguma coisa que ele gosta de comer, ó. Fiz esse doce especial pra você, ele vem. Então deixaram as pessoas... Eu não concordo. E eu me expressei. A mesma coisa do Guido Mantega. Eu não vou me acovardar e deixar de emitir a minha opinião. O Guido Mantega é um bandido condenado. Ele não pode assumir uma empresa como a Vale porque vai prejudicar a todos nós. Eu tenho quase 700 mil reais em Vale. Né? É a mesma coisa da minha família. Eu não concordo com a exclusão de algumas pessoas e eu me expressei no domingo. Por quê? Porque está errado. Né? Eu falei, você acha que a nossa avó gostaria de ver isso? Que os nossos tios gostariam de ver? Está errado. Eu discordo e não vou participar. Né? A mesma coisa do Manteiga. O pessoal, eu não vou criticar não, porque aí, sei lá, tem o pessoal do PT. Não, eu estou me expressando. É um bandido condenado. Né? E é ele o responsável por essa queda da Vale, porque o nome dele está ventilado. Essa que é a real. Ok? Então você não deve gastar suas palavras, se expressar de forma inútil, mas quando é algo que é realmente importante, relevante, ou você é um profissional, ou você está dentro de um convívio familiar, de um condomínio, tem que se expressar, pessoal, né? Então a Vale parece formar fundo. Né? Ela parece formar fundo, e isso se assemelha a uma... o marca-texto aqui do TradingView não está funcionando. Mas isso aqui se assemelha a uma ilha de reversão, uma mini ilha, vamos dizer. E é interessante, o ativo está absurdamente amassado. O governo deveria chegar e negar, olha, a gente não tem nada a ver com isso, a Vale é uma empresa privada, tal, não tem essa de Manteiga. A impressão que passa é que tem um ombro cabeção invertido grande aqui, com uma neckline relevante. Então, por exemplo, o Vale é na minha opinião, é mamão com açúcar, né? Preço de banana no momento.
Vejam que se ela romper R$70 com 20, tem algumas resistências intermediárias 70 com 60, 71 com 16. Tem gaps para puxar preço, quer dizer, tem muito espaço para subir. E ela deve ser protagonista na busca pelos 126 mil pontos, na minha visão. Ok? Nós estamos aqui com a mão na massa, então vamos fazer os ativos fixos. Petro 4, máxima histórica. Então o ativo está na órbita da sua máxima histórica. Deve continuar subindo, o movimento... Eu falei sobre isso ontem, um movimento lento, porém constante, rompeu um pivô a 28,35. Aí nós teremos BBDC4, é uma ação que eu tenho em carteira. BBDC4 testando o topo anterior, portanto, situação que favorece a compra. BBAS3. O movimento deve ser lento e constante, vai corrigindo aqui no tempo a 4 sessões. Aí nós teremos B3SA3. Uma situação também de compra, teste do topo anterior. Aqui não era compra, aqui sim. Mas aqui o mercado estava animado. Exato, aí você compra na correção. Ativo em tendência, compra-se na correção. Por exemplo, ITSA4, que é uma ação popular. É uma ideia de um mastro bandeira, então também justifica uma entrada. E é a mesma ideia para YouTube 4. Mastro bandeira. Você vê que o volume reduz nesse processo de correção. É um típico mastro bandeira. Ó. Sobe com volume e reduz o volume na correção. Então o mercado simplesmente está buscando um novo fôlego, ou sangue novo, como eu costumo dizer. Agora, por que as pessoas físicas ficam assustadas? Porque todos, sem exceção, todos os influencers, formadores de opinião, pseudo-traders, estão falando que vai cair. Até um camarada que era lá do TC, que quando bateu ali 110, ele falou em 119, era o único que falava em compra além da Top Traders, além do professor Wagner Caetano, só que agora ele já está falando, não, é mais fácil buscar 115 do que 125. Eu discordo. Eu acho mais fácil buscar o 125 ou 126 do que o 115. E a correção abre oportunidade para quem estava atrasado. A correção, não comprar na máxima. Eu fiquei de fora, eu vou comprar na máxima que eu quero participar. Está errado. Isso é amador. E é o que a gente procura trazer, uma experiência real para vocês. Eu falei com todas as letras. Semana passada, não é momento de comprar. Meu filho está alavancado, eu falei para reduzir. Ele tem toda a autonomia sobre a conta dele, mesmo porque a maior parte dos ativos nem fazem parte da carteira. Ele tem a carteira dele. Tinha Pomo, tem ainda, reduziu o Banco do Brasil. Por exemplo, o Banco do Brasil nós não temos. Ele tem uma porção de ativos lá. Mas eu falei para ele, olha, ele me perguntou, você acha que é o momento? Eu estou dizendo agora. Eu falei para ele, posições que você desfez, você está com caixa que realizou lucro, compra. Hoje é o momento de comprar. De repente, ações que você realizou lá em cima, você reduz o preço médio da operação. Então, YouTube também é um momento interessante para compra. Aí eu falei de Sambi, aí, por exemplo, o BPAC, Uma correção também que abre oportunidade, teste do topo anterior. Aí agora, pessoal, vou fazer o pente fino aqui usando a planilha do TradingView como base. O milho, novamente, ele vem na LTA. Deve reagir a partir daqui. Hoje ele está na esteira da Cbolt, lá em Chicago. Eu acho que eu contei para vocês a história de um aluno meu que eles começaram numa garagem, eles operam milho até hoje. Começaram numa garagem em Chicago, eles foram estudar, começaram a operar. Os moleques têm um monte de negócios lá, moleques, São meus alunos, queridos alunos. Um deles fez curso comigo em 2008, 2009, depois. Mas eles começaram a empreender, eles operam até hoje. Eles se formaram nos Estados Unidos, conseguiram uma bolsa.
se destacavam num esporte, aí isso concedeu a bolsa, eles operavam, tinham uma grana de família e montaram uma porção de coisas lá, tem hamburgueria, eles têm empresa de reforma e construção, falam comigo direto, né? Eu tenho muito orgulho. Para mim, como se fossem filhos, né? Os alunos mais jovens, eu vejo dessa forma. E eles operam milho até hoje, operam na Cibut, operam os contratos de petróleo também, mini S&P. Mas hoje estão numa casa e tudo. Mas estão juntos ainda, são grandes amigos. Então, no caso do DI, a perda de 10.975 aciona um pivô, um movimento lento, porém constante, fica de lado, depois cede e renova o fundo. Caso do mini dólar, mais do mesmo, eu não vejo nenhuma ameaça à nossa posição, esse tipo de repique. Seguimos com o objetivo a 4.700. Né? Uma barra aqui que incomoda, mas eu não acho que ela coloque em xeque a posição. Se a gente perceber alguma coisa do gênero, a gente liquida antes. Encerra o mini dólar. Aqui eu deixo uma LTB. Esse momento aqui no 30 minutos já está na parte alta do que no anterior, porém rompeu e não sustentou acima de 4.794.500. Então tende a buscar, eu não vou dizer que vai vir na mínima do dia. A mínima do dia foi 4.752.500, mas talvez uns 20 pontos. Região de 4.770, ali eu acho bem provável para hoje. Voltemos aqui então com o gráfico diário. Nós temos aqui o Ibov. Correção, absolutamente normal. Penso que hoje ainda fecha positivo, mesmo que seja leve. Fecha verde o pregão, a mesma coisa o Bova 11. Correção absolutamente normal, natural, de acordo com o movimento anterior. E aí nós temos o Ibovespa em dólares, também uma correção natural e até desproporcional. Pelo que subiu, poderá corrigir bem mais, mas eu penso que o mercado está forte, não ocorrerá uma correção mais intensa. O DXY é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente iene e euro. O fato de ter respeitado a média de 21 como suporte ajuda na nossa posição de venda no mini dólar. E o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, parece ter respeitado essa estrutura de topo, né, que outrora resistência, agora suporte. Aí chegamos no índice DAX na Alemanha, mais do mesmo. Né, o índice DAX está um pouco abaixo dessa LTA. Acho que nem vale a pena a gente mantê-la aqui. Distrai, né, tira um pouco o foco. É um movimento, pode ser uma distribuição, acho muito improvável por todo o contexto. Então, Bolsa de Paris na tela. A Bolsa de Paris indica aqui o teste da parte baixa de um canal, isso é disruptivo, muito interessante. É uma referência que nós temos no momento. E Reino Unido também tem um desenho bastante importante pelo seguinte, né? Aqui nós temos a região de 7446, 7445, que está sendo testada como suporte. Será que ela foi falsamente rompida, né? Se for, forma um fundo duplo. Tem um martelo desenhado ontem, fora da banda, dentro da banda. 7.401 é o ponto-chave. Aliás, 7.476 é o ponto-chave, que é a sua máxima, se for rompida. E aí, queridos, eu chego no EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Vejam aqui o topo anterior. 32 dólares, está logo acima. É praticamente a ideia de um mastro-bandeira. Aqui nós temos um gap. E o BZQ, que é o inversamente proporcional nessa bolsa vezes 2, vai corrigindo também. O VIX em baixa mostra que tem muita gente disposta a tomar risco, não tem nenhum sinal que venha do índice do medo, Volatility Index.
E aí nós chegamos no Dow Jones. As bolsas dos Estados Unidos um pouco mais fortes que na Europa. Topo anterior em média de 21. Tende a respeitar. Aproximação de preço e média. Esse gap aberto vai funcionar como um ímã padrão do farol para o S&P. E o índice de tecnologia Nasdaq, correção até a média de 21. Títulos americanos de 10 anos, mais do mesmo, estão há um mês no mesmo patamar. O petróleo, a mesma coisa, 2 meses no mesmo patamar, tanto em Londres quanto em Nova York. Para operar petróleo tem que ser day trader, né? Porque swing trader, complicado porque o movimento é muito estreito. Ok? Aí eu tenho que ouvir duas pessoas aqui. Primeiro, um amigo meu que a gente disputa o Cartola entre nós, né? Tá 3 anos a 2. Eu ganhei 3 anos, ele ganhou 2. Eu falo pra ele, ó, rala pra empatar, que aí talvez ano que vem a gente faça aí a, digamos assim, a competição decisiva, né? Aí ele falou que é nível ouro e tal. E o Johnny já me falando que eu vou errar os 126 mil pontos que não vai bater na sexta-feira de semana que vem. Beleza. Ele falou, vai bater, mas não na sexta, eu vou ganhar. Eu falei dia 7, o Johnny dia 10, e eu acho que o Traderson foi dia 13, se eu não me engano. Tá lá no Telegram formalizado. Mas é a vida, vamos em frente. Então o minério de ferro acionou o martelete. É muito provável que rompa 115 dólares aqui. A busca pelo 126, pessoal, passa por alguns fatores. Um deles é o fator China, impacto no minério, na Vale e nas metálicas. O outro, o arcabouço vai voltar para a Câmara se não tiver nenhum tipo de problema, porque o Senado fez alterações, e a celeridade da reforma tributária, dentre, é claro, né, expectativa de juros nos Estados Unidos, Europa, os indicadores econômicos, mas as bases são essas que eu comentei anteriormente. China, me agrada esse sinal, deixou os dois fundos para trás, então deve retornar aqui um movimento de alta importante, é possível que nós tracemos uma linha de retorno. E aí chegamos no índice Nikkei, máximas em 30 anos, né? Passa por uma correção até a média, topo anterior. E falemos dos astros para finalizarmos. O primeiro deles é Small 11, boa oportunidade de compra, porque teste da média de 21. O IFNC já é um índice de referência, aproximação entre média de 21 e preço, nada muda. A mesma coisa o IMOB, cai relativamente forte porque foi um processo de alta muito rápido, praticamente em linha reta. O IMAT pode ser protagonista, ele tem 1, 2, 3 topos, né, mais a LTA, então é muito provável que forme fundo nessa região. O índice de energia, correção proporcional à alta, sem mais. E o índice de consumo, que é para nós um termômetro, sem dúvida nenhuma, não? Eu falava que só quando ele subisse teria uma alta consistente na bolsa, ocorreu. Nem chegou a testar, topo anterior. Provavelmente vai respeitar a média depois de praticamente aqui 3 semanas de movimentação lateral. Sobre o mini índice, eu falei que ia buscar os 120 mil pontos durante a gravação. Se eu ficar falando mais uns 5 ou 10 minutos aqui, acho que busca. O dólar deve buscar ali os 4,770 que eu comentei, né, quando estava lá quase na máxima. E sobre o mini índice, nós temos aqui um sinal, né, que é um martelo formado sobre uma linha de retorno, ó, um toque, 2, 3, 4, 5 toques. O fundo anterior ficou para trás, 119.500, ok?
E provavelmente a gente vai ter o teste de 120, 040, 120, 070 que eu comentei. Se eu ficar aqui falando mais 5 minutos, busca lá o patamar que eu comentei anteriormente, né? Daqui a pouquinho eu busco 120, 070. Mas é muito provável, agora são 11h28, que até meio-dia busque aqui o 120, 400, que é onde está a média de 21. Né? E aí vai definir 120, 400, se romper, projeta a máxima do dia 121, 400, ou pode voltar, ficar no movimento hesitar aqui, né? Então 120, 400 será o divisor de águas. Até meio-dia, meio-dia e 10, deve testar aqui os 120.400 pontos. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Valeu!